Salmo 39, a partir do versículo 1, nós iremos meditar na palavra de Deus. Amém. Queria saudar a todos com paz e graça, a todos que ouvem com uma boa noite nesta noite. Amém. Né? Nos diz assim a palavra do Senhor. Eu disse, guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha língua. Guardarei a boca com um freio, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Com silêncio ficarei mudo. Calava-me mesmo acerca do bem, e a minha dor se agravou. Esquentou-se-me o coração dentro de mim. Enquanto eu meditava, se acendeu um fogo. Então falei com a minha língua. Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quão sou frágil. Eis que fizeste os meus dias como a palmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Na verdade, todo homem anda numa vã aparência. Na verdade, em vão se inquietam. Amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Amém. Podeis assentar nesta noite, quem quiser se sentar. Meus irmãos, o salmista nos fala a respeito da fragilidade do homem. É o que o texto propriamente nos quer relatar com relação à fragilidade do homem. O homem em si, ele nada é, a não ser criatura de Deus. No Evangelho em Pedro, no livro de Pedro, Pedro diz com relação ao homem, que o homem é como a erva e a sua glória como a flor da erva. Ou quando a erva morre, seca-se e a flor se vai. Assim é a glória do homem. Todo homem, irmãos, em si mesmo, a sua tendência é de buscar os seus interesses particulares. Neste mundo, o homem procura mais do que nunca satisfazer-se a sua própria alma. Há uma passagem que diz com relação a riquezas amontoadas, quando a Bíblia diz que o que dará o homem em troca da sua vida, nos fala com relação a um homem rico também no Evangelho, que diz que um homem amontoava riquezas para que assim pudesse viver em paz. Mas a palavra de Deus diz que num certo momento em que ele gozava dessa riqueza, dessa falsa paz, dessa falsa segurança que ele tinha, a palavra de Deus diz que o Senhor menciona o que ocorreu. Nos diz a Bíblia que chegou o inimigo e disse: nesta noite te pedirão a tua alma. O Senhor falando disse que nessa noite iria pedir a alma dele. E aquele homem acabou morrendo quando ele falou, dizendo que acerca das suas riquezas ele tinha muito, e essas riquezas ele guardava para si, e dizendo que tinha um celeiro, poderia colocar-se em outro celeiro, e assim poder viver em paz. Mas, meus irmãos, o homem em sua fragilidade, ele nada pode alcançar, principalmente com relação à sua salvação. O homem não pode dar nada em troca a Deus, da sua salvação. Nada o homem tem. O homem, quando ele já nasce, ele nasce separado de Deus. A tendência do homem é se inclinar para aquilo que é contrário à natureza divina, à vontade divina. O homem tem em si os desejos maus, a natureza adâmica, a natureza pecaminosa. A sua tendência é buscar unicamente os seus desejos. E os desejos do homem são desenfreados. Aqui o salmista Davi, ele diz que refreou a sua língua, mas em um momento a sua alma esquentou-se a tal ponto, porque ele queria se calar-se diante das situações adversas das pessoas ímpias.
coisas, mas aqui ele notou que o homem nada é. Ele notou que o homem é frágil, que o homem não tem capacidade suficiente para se firmar, ou para se auto-viver, ou para se poder ter dentro de si qualquer forma para poder se manter, mas unicamente o homem, ele em si mesmo, ele é frágil, e nada o homem tem. Muitas pessoas adquirem riquezas nesse mundo, e as riquezas colocam os homens num patamar, num pedestal, principalmente diante de Deus, dos recursos de Deus. Há pessoas que confiam, como diz a Bíblia, em carros, cavalos, ou em outras coisas, mais de força deste mundo, mas que na realidade nós não podemos confiar em nada. Muitas pessoas adquirem riquezas materiais, mas não é tão somente essas riquezas. Há riquezas também que o homem acumula dentro de si, riquezas suas, egoístas, riquezas particulares, que talvez para o mundo não seja financeiramente valiosa, mas para ele é algo valioso, que toma muitas vezes como propriamente como ídolo, e isso afasta mais e mais o homem de Deus. Meus irmãos, nós chegamos a uma época deste mundo em que tudo neste mundo está voltando-se mais do que nunca para o centro do homem. As pessoas, as suas tendências hoje é se afastar de Deus. Os homens não querem conhecer a Deus como Ele é. Aliás, nós vivemos momentos hoje em que as bandeiras levantadas de independência contra Deus já hoje começam a defraudar em muitas famílias. São pessoas hoje que levantam uma bandeira contra Deus, pelo fato de se autofirmarem em si mesmo. São pessoas que vivem religiosamente da forma como querem, da maneira como pensam. Já não procuram a palavra de Deus, mas julgam-se pessoas, julgam-se essas pessoas serem autossuficientes para poder viver como querem, da maneira que querem. Mas não é assim que a palavra de Deus fala. Deus revela a fragilidade do homem para que o homem note quem ele é. O homem nada mais é. O homem, há pessoas que vivem neste mundo e vivem na sua forma, mas chegará um momento em que todo homem, um dia, ele se encontrará naquele momento, num momento moribundo, diante da morte. E a Bíblia diz: o que tu tens preparado para encontrar com o Senhor teu Deus. O que o homem tem. Meus irmãos, pessoas e amigos, nesta noite, há pessoas que hoje em dia elas estão mais do que completamente mortas, mas em si, se afundando mais no lamaçal do pecado. Ninguém mais hoje quer buscar a Deus, mas hoje vive uma vida num lamaçal de egoísmo, de pecado. O irmão falou sobre com relação à prostituição, ao adultério, e hoje em dia é isso que dá no mundo hoje. E as pessoas hoje vivem desta maneira, e vivem de uma maneira dissoluta, uma maneira distante de Deus. E Deus chama o homem para que o homem venha se arrepender-se. A fragilidade do homem está nele em si. A fragilidade do homem está pelo meio em que ele tenta viver. Meus irmãos, Deus é misericordioso. A Bíblia diz que Deus veio buscar o pecador ao arrependimento. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Chegará um dia, um momento em que todo homem, ele se encontrará com Deus. Mas se o homem aqui nesta terra não preparar a sua alma em um encontro pessoal com Jesus Cristo, vendo na cruz do Calvário o seu único e suficiente Salvador, lamentavelmente, futuro onde o homem morrerá, não terá um gozo de paz e eternidade, mas unicamente um afastamento eterno, sombrio, distante, onde a Bíblia categoriza como inferno.
Os homens ouvem a palavra de Deus, mas não dão conta daquilo que é a seriedade da palavra. Todo homem um dia se encontrará no momento em que ele irá partir deste mundo. A palavra de Deus nos diz que assim como o homem, assim como a árvore ela cai, ela permanecerá. Se o homem morrer no pecado ele consumirá tão somente a injustiça. E Deus naquele momento rejeitará, porque o homem amou mais as trevas do que a luz. É neste mundo que o homem tem oportunidade. Foi neste mundo que Jesus Cristo veio morrer pelos nossos pecados. Lá na cruz, Jesus deu um brado dizendo: Pai, está consumado, para que assim pudesse então demonstrar e poder testemunhar diante dos anjos e também suprir a necessidade da justiça de Deus. Por isso que ele foi moído, por isso que ele foi transpassado na cruz, para poder dar vida e fortaleza ao homem. O homem é frágil em si, mas em Deus o homem tem a sua fortaleza, a sua guarda. Ele sim pode dar vida e vida ao homem. O reino dos céus, ela é comparada a uma coisa que alguém perde, como algo valioso em que os homens buscam e vão atrás de algo valioso. É como a palavra de Deus diz, que quando alguém perde alguma coisa valiosa, os homens vão atrás e quando o encontram se alegram, pois o reino dos céus também é desta forma. É aquele que quando busca o reino dos céus, ele encontra, ele jubila, porque ele encontrou a paz e a felicidade. Somente em Deus o homem pode ter a sua paz. Aqui o salmista diz que em vão os homens se inquietam. Há pessoas que se inquietam neste mundo, há pessoas que se atribulam neste mundo por uma vida que é passageira. Há pessoas que dão as suas vidas hoje em dia tão facilmente por situações adversas. Há pessoas que dão a sua vida, trocam a sua vida por coisas banais e deixam o melhor, que é a palavra de Deus, que é a eternidade com Deus. Quantas pessoas hoje entregam as suas vidas por banalizações? Quantas pessoas muitas vezes hoje têm crise de todas as formas que nós imaginamos, porque vivem de forma inquieta, porque vivem de uma forma em que por confiar em si não tem então a própria paz que Jesus Cristo dá. Esta paz somente Deus pode dar. Somente Jesus Cristo pode dar esta paz, e o Espírito Santo chama o homem para o arrependimento. A Bíblia diz: se hoje tu ouvides a voz do Espírito Santo, não endureça o teu coração, mas vem enquanto é cedo. Vem hoje, porque amanhã pode ser muito tarde. Hoje é o dia em que o homem, pela fé, pode se achegar-se a Deus. É pela fé que o homem se encontra com Deus. É por meio da graça, por meio da fé, por meio da graça mediante a fé. É o favor de Deus entregue ao homem. É por isso que nesta noite nós pregamos o Evangelho e temos aqui conosco a salvação não por nosso mérito, mas porque Jesus lá na cruz do Calvário nos deu e mandou pregar o Evangelho. Jesus subiu ao céu, ele foi assunto, mas ele disse que um dia voltará, e nós pregamos este Evangelho, porque este Evangelho é pregado, porque quando Jesus Cristo no abrir e fechar de olhos virá buscar um povo lavado e remido no seu sangue. Aleluia. Portanto, somente em Cristo Jesus o homem pode ter vida e vida com abundância. É com o encontro pessoal com Jesus que o homem pode ter a sua paz. A sua fragilidade, ela é contada. Deus mostra a fragilidade. O salmista diz: Senhor, mostra a minha fragilidade. Quantas pessoas precisam serem levadas até uma ciência de que são frágeis. Há pessoas que não se importam com o amanhã. Há pessoas que acham que têm sua força em si mesmo. Pessoas confiam em outros homens. Pessoas confiam muitas vezes em dogmas, em formas humanas. Mas eu quero dizer uma coisa: assim como o salmista pediu ao Senhor: Senhor, mostra a minha fragilidade para que eu veja e conte os meus dias. Assim é todo homem. Meus irmãos,
irmãos, ninguém sabe como será amanhã. Eu vejo para este mundo e as pessoas vivem neste mundo como querem, da forma como querem. Eu vejo jovens perdendo as suas vidas. Eu vejo pessoas perdendo as suas vidas por preocupações, por situações. No meu trabalho mesmo, um amigo por preocupação teve um AVC nesta semana, porque se preocupou demais, mas em vão se inquietam as pessoas. A vaidade toma conta dos homens. A Bíblia diz que vaidade das vaidades, tudo é vaidade, mas há uma coisa firme e sólida que o homem pode ter, que é Jesus Cristo. Nós pregamos Jesus Cristo porque Ele é a justiça de Deus entregue aos homens. A palavra de Deus nos diz que melhor é a casa onde há luto do que a casa onde há vida. É porque diz a Bíblia que quando o homem está numa casa onde há luto, ele para pensar sobre a vida. E quando ali há alegria, naquele momento, os homens muitas vezes se envaidecem de si. O fato de a humanidade viver bem, de uma forma em que eles se julgam autossuficientes, eles acabam se esquecendo de Deus. Os homens buscam a Deus muitas vezes, ou seja, na maioria das vezes, quando eles passam por tribulações, quando eles estão em momentos de angústia e de dor, é quando os homens lembram-se de Deus. E muitas vezes o que é pior, que as pessoas nesta hora, mesmo em angústia e dor, lembram-se de Deus e lembram da forma errada. Lembram-se da forma em que não é a aprovação de Deus. Tem pessoas que acham que estão agradando a Deus, servindo a Deus, e não estão. Tem pessoas que acham que estão neste momento servindo a Deus e não estão, mas pelo contrário, estão sob condenação pelo próprio pecado. Estão sob condenação por amarem mais as trevas do que a luz. Não é apenas o fato de o homem não roubar, matar, beber ou fazer algo que diante da sociedade seja algo pecaminoso ou que seja algo escandaloso, mas todo homem ele é pecador. O homem quando nasce, ele já nasce afastado de Deus. A criança quando morre, Jesus Cristo falou: vinde a mim porque delas é o reino dos céus. Mas a criança mesmo quando nasce, a palavra de Deus diz que ela é destituída da glória de Deus. Portanto o homem naquele momento ele já nasce destituído de Deus. É por isso que a sua natureza é voltada para cometer e sempre procurar aquilo que é errado. O homem já nasce com a maldade dentro de si, porque ele nasce com a natureza pecaminosa adâmica, e por isso está afastado. A partir do momento em que o homem tem a razão na sua vida, que ele começa a discernir o que é o certo e o que é errado, naquele momento ele toma as decisões pela sua vida. O livre-arbítrio naquele momento já está ali diante do homem, e esse livre-arbítrio leva o homem então a decidir o que ele quer, se o caminho da vida ou o caminho da morte. E nesta hora nós pregamos a respeito sobre o arrependimento que leva o homem a Deus. Nenhum homem pode dar em troca da sua vida ou da sua salvação a Deus. Não há nada que o homem possa dar. Há muitas religiões, há muitos dogmas ensinados em que há sacrifícios, há formas em que o homem pode viver ou que o homem pode dar, se dizendo que ele fazendo isso ele vai ter a sua salvação em troca. Mas nada pode dar isto, mas somente a justiça de Deus satisfeita em Jesus Cristo lá na cruz. Jesus não foi um mártir, Jesus foi o Salvador da humanidade. Jesus morreu, foi moído, foi transpassado, humilhado na cruz, para que seu sangue fosse derramado em prol daqueles que assim o tenham como único Senhor e Salvador. Este mundo passa, mas a palavra de Deus diz que ela jamais passará. Este mundo passa, os homens passam, pessoas que se levantam contra Deus, pessoas que se levantam contra a palavra do Senhor vão, mas a palavra de Deus permanece firme eternamente. Portanto, eu lhe chamo nesta noite para um compromisso pessoal com Deus. Você não sabe como será o amanhã, você não sabe como será daqui a pouco, porque o homem em si é frágil. Deus veio buscar os pecadores ao arrependimento. Eu louvo a Deus pela sua misericórdia, porque Deus veio buscar foi o perdido, Deus veio buscar foi o
pecador. Deus chama estes homens. Ninguém pode chegar a Deus se sentindo são, ou seja, ninguém pode chegar a Deus querendo nesse momento bater-se de frente com Deus ou argumentar-se com Deus. Mas quando o homem bate no peito, quando o homem considera-se pecador, miserável, perdido, nesta hora que o homem reconhece e ele pedindo socorro, Deus neste momento socorre, porque a sua mão não está encolhida. Ele não se esqueceu do homem, mas ele continua agindo. Jesus Cristo, quando estava aqui, disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também, querendo dizer que ele veio aqui para poder dar a sua vida à humanidade e continua dando a sua vida pela humanidade. Ele morreu na cruz, os homens o colocaram na cruz. Naquele momento ali, ele também foi para uma sepultura, mas ninguém pôde conter-se, porque ao terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia. Jesus deu a sua vida lá na cruz. Glória. Os homens não o mataram, ele deu a sua própria vida. Porque se ele quisesse naquele momento, como ele disse a Pilatos, eu poderia orar aqui a Deus neste momento e pedir 12 legiões de anjos para poder ser por mim. Por isso que ele deu. Vede o amor de Deus aos homens. É Deus que entrega o seu amor ao homem. Deus entrega gratuitamente ao homem. Na sua fragilidade, na sua incapacidade, é que o homem reconhece a Deus. O salmista aqui, ele pediu a Deus para que conhecesse a sua fragilidade, para que ele visse a sua fragilidade, ele se dizendo: Senhor, não me deixa ser orgulhoso, não me deixa ser alguém petulante, não me deixa ser alguém cegamente, mas mostra-me quem eu sou, para que eu saiba que dependo de ti dia após dia. O salmista foi um homem, Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque era um homem unicamente que ele ali estava de dia e de noite, sempre solicitando a virtude e a graça de Deus. Ainda que ele pecou toda a vida, ele sempre buscava ao Senhor, porque ele encontrou em Deus o seu tesouro maior, ele encontrou em Deus a sua força, ele encontrou em Deus ali a sua esperança, ele encontrou em Deus a eternidade pronta para ele, porque ele viu o Salvador prometido por Deus. E nesta noite nós pregamos a Jesus Cristo, aleluia, aos homens pecadores. Aleluia. Glória a Deus. Por isso que nesta noite nós pregamos a palavra do Senhor. É por isso que nesta noite nós manifestamos a graça de Deus dada aos homens. É por isso que Deus amou o mundo de uma maneira tal que enviou o seu Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele disse: vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei, diz a palavra do Senhor. Jesus chama o homem ao arrependimento. Em Atos dos Apóstolos a Bíblia diz: em nenhum outro nome há salvação debaixo do céu dado aos homens para que possam ser salvos. Portanto, somente Jesus Cristo é o nome único dado aos homens para que os homens possam se salvar. Este nome é nome bom, este nome é o nome que dá vida ao homem, este nome é verdadeiro e santo. Jesus Cristo diz lá em Apocalipse: eis que faço nova todas as coisas, e ele faz nova todas as coisas. O diabo veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus disse: eu vim dar vida e vida em abundância. Jesus falou à mulher samaritana: se tu me pedir águas, eu te daria água viva. Portanto, aquele que pede água a Deus, Deus o dá água viva, porque em Cristo Jesus o homem tem esta água viva, e ninguém pode jamais deixar de se conter, porque é uma água que corre eternamente. Aleluia, Deus. Portanto, hoje, se ouvides a voz do Senhor, não endureças o teu coração, e vinde ao Senhor, porque Ele é bom. É a palavra de Deus que está pronta aos homens. Ainda que teus pecados sejam como carmesim, ainda que seus sejam vermelhos como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Porque quando o homem chega-se a Deus, Deus perdoa ele, quando ele reconhece Jesus como o único e suficiente Salvador. Aleluia. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus prometeu que ninguém arrebataria das suas mãos. Ninguém. Como este mundo ele é passageiro, ilusório. Como os prazeres deste mundo são tão passageiros. E como os homens se deixam se levar por pouca coisa. Como os homens se deixam se levar por coisas tão pequenas, trocando a eternidade por um simples momento. Eu não posso deixar de falar nesta noite de um lugar chamado inferno, preparado para os anjos e o diabo, mas será o lugar que os homens, pecadores, que rejeitaram a justiça de Deus, o amor de Deus, para lá vão, porque unicamente quiseram viver da sua forma, não quiseram encontrar a sua fragilidade, mas encontraram soberba em si, orgulho, amor por essa vida, amor por este mundo. Jesus falou: aquele que perder a sua vida por mim ganhá-la-á, mas aquele que ganhar a sua vida por si mesmo perdê-la-á. Ou seja, meu amigo, perca a sua vida hoje por amor de Cristo. Aleluia. Aliás, você perde esta sua vida para este mundo, porque quem aceita Jesus ganha uma vida nova. Se torna uma nova criatura. Agora, não da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Quantas pessoas se deixam se levar por tão poucas coisas? Quantas pessoas se inquietam? Quantas pessoas neste mundo estão indo de mal a pior? Quantas pessoas colocam seu refúgio na bebida, em drogas? Quantas pessoas colocam seu refúgio neste mundo em entretenimento, em festas, em coisas passageiras? Confiam nos homens, confiam em si mesmo, estão perdendo a sua vida. As suas vidas estão como a água na palma da mão. Está cheia, mas vai se esvaindo. E o diabo está pronto para poder levar a sua alma. Mas eu digo uma coisa: Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá. Aleluia. Foi aquele que deu a sua vida por nós. E ele se manifestou para destruir as obras do diabo. Hoje, nesta noite, eu quero lhe dizer uma coisa: Deus te ama. Deus quer salvar a tua vida. Mas para isso você tem que tomar o primeiro passo. É de renunciar à tua própria vida. É de entregar a tua vida ao Senhor. É de reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador. Não é reconhecer Jesus apenas intelectualmente. Não é conhecer Jesus de formalmente, religiosamente. Não é isso que eu quero dizer. Conhecer e aceitar Jesus Cristo é uma transformação pessoal, que o homem muda de dentro para fora. É algo que o homem é impactado na sua vida. A velha criatura agora torna-se uma nova criatura, porque teve um encontro com Jesus. Jesus Cristo é uma transformação, uma experiência inagualável. É quando o homem o aceita de todo o coração. A sua vida é perdoada, é transformada. A sua vida é escrita no livro da vida, e ele agora torna-se um novo homem, uma nova mulher. Quem pode dizer isso, se tivesse aqui, seria Maria Madalena, mulher prostituta, mulher que foi e que seria então apedrejada pelos homens pelo seu pecado, mas quando encontrou Jesus foi absorvida pela sua misericórdia. Foi uma mulher que quando encontrou Jesus Cristo teve o seu pecado perdoado. Eu não sei qual é a gravidade do seu pecado, talvez você nem sinta a gravidade do seu pecado, mas eu quero dizer uma coisa nesta noite: se você se encontrar com aquele Jesus que hoje está aqui e estará eternamente conosco, eu lhe digo e lhe falo categoricamente, com toda certeza, ainda que eles sejam mais vermelhos que a escarlata, ele nesta noite perdoará os teus pecados e tu terás uma nova vida. Aleluia! Maria Madalena teve esse encontro com Jesus Cristo. E nesta noite eu ofereço Jesus como o único e suficiente Salvador.
Aleluia. Glória a Deus. Eu queria convidar o irmão Ramon para louvar o hino 570 nesta noite. Aleluia. Ao findar o labor desta vida. Glória a Deus. Aleluia. Esse hino, ele retrata a situação do homem, a oportunidade e o momento em que ele está. Esse hino se chama A Última Hora. Esta vida, teu lado chegar, que destina de ter a tua alma, qual será o futuro teu lar, meu amigo, hoje tu a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz neste mundo. Tu procuras a paz neste mundo. Em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida eles não mais te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Se você nesta noite ouviu a mensagem e deseja aceitar Jesus como seu único suficiente Salvador, amanhã pode ser muito vem aqui, nós iremos orar por você. Hoje Cristo te quer libertar. Por acaso doeste, ó amigo, quando ouviste falar de Jesus, mas somente Jesus pode dar-te salvação pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, Vida ou morte, Deus qual espera por vais você. aceitar. Amanhã decisão hoje pode ser muito Porque amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Desmanchado a tua alma e não podes contemplar o semblante de Deus. Só os crentes de corações simples poderão ter o gozo do céu. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Se decides deixar, Decida hoje deixar deixe teus pecados aos pés de Jesus. entregar tua Entrega a tua vida hoje, porque amanhã você não saberá. Brilharás na última hora.
ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. aleluia, Deus. Aleluia. Senhor nosso Deus e Pai bendito e santo, nós te somos gratos por este momento, Senhor. Obrigado, meu Deus, por tudo, Senhor, que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Meu Deus, eu te peço, Pai, que se essa mensagem nesta noite chegou ao coração de alguém, que o Senhor, meu Deus, nesse momento, Senhor, possa, meu Deus, ali, ó Pai, fortalecer, não permitindo que o inimigo trague a semente. Mas, meu Deus, em que o momento, ó Senhor, cada um possa, meu Deus, decidir, Senhor, encontrando a Ti como único e suficiente Salvador. Abençoa cada um em particular nesse momento, a Tua igreja que está aqui. Pessoas que ouviram, outras que eu não sei, em suas casas, ouviram ao longe, meu Pai, a voz ou louvor. Mas eu entrego nas Tuas mãos, ó Pai, não só este bairro, esta rua, meu Deus, ó amado, mas aqueles ainda que hão, meu Deus, de escutar a Tua voz. Dá graça à Tua igreja, esta congregação, para que possa ter em seus pés, ó meu Deus, ó Pai, o Evangelho da paz. Em nome de Jesus, fica conosco, nos despede em paz. Nos dá uma semana na Tua presença e que o Senhor desperte em nós um avivamento pessoal em cada um. Perdoa nossos pecados. Ó Pai, em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço desde já. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Amém.